Bom dia a todos, mais uma manhã de reflexão. Hoje resolvi refletir um pouco sobre a questão de criação ou evolução. E vamos trabalhar um pouquinho, alguns minutos em cima dessas questões. Existem grupos fanáticos que defendem o criacionismo e grupos fanáticos que defendem o evolucionismo. Eu vou tentar não ter uma postura definitiva, ou pelo menos que não seja dialética, para tratar dessas questões. Já há alguns tempos eu vinha juntando textos que falam ora do criacionismo, ora do evolucionismo, e venho acompanhando isto, um e outro, vendo prós e contras, percebendo se eles de fato se opõem ou se os contraditórios se unem, como diz o método dialético. E aí acabei criando um texto, um tempo atrás também, que eu chamo de desenvolvimento. Desenvolvimento significa tirar aquilo que envolve, não é? Então, em princípio, não existe uma criação. Já está criado. O que falta só desenvolver, tirar o invólucro que cobre o que está criado, dando a impressão de que começa a existir ali, a partir do desenvolvimento. O que existe antes são as potências aristotélicas, né? E depois vêm as atualizações, né? Então, existir é tirar para fora. As coisas não começam com a existência. Elas já têm entre aspas, uma existência anterior àquilo que denominamos existência. Antes de tirar para fora, já existem. Costuma-se dizer também que primeiro existe a ideia, depois as coisas, o pensamento e depois a coisa. Esta ideia bem platônica, né? Acontece que para haver pensamento tem que haver algo que é anterior a ele. Pensar no vácuo, pensar no nada, equivale ao não pensar. Então, a criação, na verdade, é uma transformação. Aí ficamos com a ideia de Lavoisier, que vai dizer, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Metamorfose constante, não é? O que parece para a gente estar sendo uma criação é, na verdade, uma transformação, um desenvolvimento. À medida que a ciência, tecnologia, os meios de analisar a realidade vão se desenvolvendo, vão se tirando as cascas, as crostas que encobrem os mistérios, que encobrem o não explicado. E aí vai sendo explicado um monte de coisas. Mas como diz o Einstein, por mais que avance a ciência e tudo, haverá sempre um canto de mistério na realidade. O Einstein disse isto. Mas nós temos que acompanhar historicamente o que já está sendo explicado e o que ainda não está explicado, né? Temos que ter a humildade de reconhecer que a ciência não dá conta de explicar tudo, né? Que o coração tem razão que a própria razão desconhece. Então, o racionalismo absoluto e também o oposto dele, negar a razão, não é uma postura que a gente hoje adota. Por isso digo que o caminho é dialético, né? Implica em trabalhar com as contradições. Se perguntam, como diz o Karnal, afinal, quem criou o mundo? Ele diz, eu não sei. Nem se foi criado, e indo lá em Engels, pode ser que não foi criado. O princípio, não tem princípio. O mundo é eterno em transformação constante.
Nós vivemos cada tempo desenvolvendo, tirando os invólucros que obscurecem a nossa compreensão. Mais ou menos é por aí, sem querer alongar muito, que eu hoje sou levado a pensar, né? Tudo existe já, mas às vezes encoberto. E o papel da ciência, da filosofia, do saber é ir tirando o invólucro para que a coisa apareça. Então não é, na verdade, uma criação, é uma transformação daquilo que já existe. Não é dogma que eu estou falando, é minha opinião sobre a questão que vem tentando acompanhar de criação ou evolução. Pensemos nisto. Obrigado pela atenção de sempre e bom dia.